Olha só, na virada desse ano, todos nós ficamos chocados com a brutalidade e a violência da chacina que deixou 12 pessoas mortas, sendo 9 mulheres, em Campinas, no interior de São Paulo. Entre as vítimas estão a ex-mulher e o filho do assassino, que se matou após o crime. 2 dias depois, as informações não deixam dúvidas de que se trata de mais um caso de violência contra a mulher, em um país com um dos maiores índices de feminicídio no mundo. O assassino, técnico de laboratório Sidney Rames de Araújo, de 46 anos, deixou cartas e áudios gravados tentando justificar as mortes. Os documentos mostram que ele cultivava uma ideologia extremamente machista e nutria um ódio generalizado contra as mulheres, a chamada misoginia. A gente recebe agora aqui no estúdio a socióloga, feminista, professora da Faculdade de Medicina do ABC, a Silmara Conchão. Seja bem-vinda, Silmara. Muito obrigada, Thalita. Boa noite. Infelizmente, é a realidade que a gente vive. O machismo continua matando mulheres, né? Exatamente. E é um grande desafio para nós dar visibilidade para o que isso significa. À primeira vista, um crime que, no senso comum, pode ser considerado como loucura. Ele cometeu uma loucura, ele estava na psiquiatria, né? É um psicopata, né? Mas isso não explica a raiz desse crime. Esse tipo de análise não explica a raiz desse crime, né? Sim. Então, precisamos falar de misoginia, de machismo, da cultura da violência contra a mulher. E o sistema que a gente vive, o momento que a gente está vivendo no país é tremendamente desafiador pelos retrocessos que nós estamos vivendo. Mas isso, ao mesmo tempo, é desafiante. E eu não estou pessimista no sentido de não acreditar que as mulheres possam se organizar e seguir. Sim. Seguir, como nós estamos fazendo, estamos buscando. Sim. Aqui no jornal a gente costuma falar bastante sobre feminicídio, sobre misoginia, mas para muita gente é um vocabulário novo, não se trata muito em grandes emissoras desses temas. Explica pra gente o que é a misoginia, o que é o feminicídio. Um crime como este não pode ser tratado como simplesmente um crime passional, né, de pessoas que se conhecem profundamente e que, num caso de conflito, acontece, né, o extremo da relação. Não é simplesmente assim. Nós vivemos numa sociedade organizada socialmente de maneira desigual, nós aprendemos, nós vivemos em dois mundos, né, o mundo masculino, o mundo feminino, o mundo azul e o mundo cor-de-rosa, e essa divisão sexista que promove a desigualdade social entre homens e mulheres. Sim. Essas desigualdades são injustas, nós somos diferentes, nossas diferenças não são injustas, mas essas desigualdades são injustas e provoca a opressão, e provoca essa ideia na nossa sociedade que é natural, a superioridade do homem e a inferioridade das mulheres, e isso é natural. Foi assim com a minha avó, foi assim com a minha mãe, há de ser assim comigo. Então, desconstruir isso, desnaturalizar essa desigualdade, levar em conta que as mulheres devem fazer escolhas e serem respeitadas nas suas escolhas, né? E olha só o que acontece nesse crime de Campinas. Ela desafiou o que ele esperava dela. Ela fez uma escolha sobre a vida dela, que foi a separação, o limite da relação. Ele não aceitou. E é isso que ocorre, né? Que ocorre nesses casos imensos de feminicídio no nosso país e no mundo inteiro, né? A gente vê nesse caso, nesses documentos que ele deixou, que ele critica um sistema feminista, ele se diz vítima de leis criadas de proteção para a mulher, como a Lei Maria da Penha. É um absurdo, mas esse tipo de preconceito, esse tipo de conceito, ele existe na nossa sociedade. Sim, tem sustentação social. Nossas leis garantem a igualdade dos direitos, garantem os direitos das mulheres, direitos humanos, mas veja só como é forte a lei social, a nossa lei cultural, patriarcal, nossa herança, né, do patriarcado. Ele não entende que as leis, elas devem ser, sim, e são justas e são contra os abusos patriarcal no qual ele está cometendo. Sim. Ele não compreende isso. E recebe força desse grupo que a gente chama fundamentalistas, que se unem pelo ódio.
né? E o ódio em muitas pessoas pode ser simplesmente através das palavras que a gente vê nas redes sociais, mas para outra o ódio é uma arma que mata as outras pessoas, A né? gente pode chegar a esse ponto que aconteceu agora. Exatamente, muito triste. E fora os casos que não são televisionados, tal, que a gente conhece quando a gente trabalha com política para as mulheres, delegacia das mulheres, o movimento feminista sabe, são casos cotidianos, todos os dias, todas as horas. Então é jogar luz que o machismo mata sim, que o machismo faz dos homens assassinos, homens trabalhadores, homens comuns que não têm antecedentes criminais, se tornam assassinos por conta dessa cultura machista que muitas pessoas insistem que ser natural. Sim. Essa cultura machista existe, a gente vive numa sociedade um tanto quanto conservadora. Como caminhar? Como caminhar? Exatamente, né? No ano passado, 2016, quando derruba a nossa presidente, primeira mulher presidenta no nosso país, quando a gente perde secretaria, organismo de política para as mulheres no Brasil e na nossa região, perdemos Santo André, Secretaria das Mulheres, perdemos São Paulo, Secretaria de Política para as Mulheres, que são lugares que dão visibilidade e diz para toda a sociedade que a mulher tem valor. Né? Então, e que ajusta não só as políticas de enfrentamento à violência à mulher, mas também as políticas de prevenção, como que é tratar as questões de gênero no ensino, na educação. Né? E não é incitar a sexualização infantil, não é incitar a homossexualidade. O que a gente não quer é incitar o ódio. O que a gente quer é plantar o respeito entre as pessoas para que elas cresçam livres na forma que elas são, como elas são. Né? Com certeza, mortes como essa que aconteceu seriam evitadas, nós não veríamos mais. Nós poderíamos dizer, olha, estamos prevenindo por conta de uma cultura que nós estamos transformando, o feminismo não mata. Né? Então, o que ódio contra quem? Contra nós, as mulheres feministas? Feminismo nunca matou ninguém. Sim. Né? É uma filosofia política social e que a gente defende que é a favor da igualdade. Sim, é isso. A gente volta ao começo. Feminismo não mata. Quem mata é o machismo. Exatamente. Muito obrigada, Silmara, pela sua presença aqui. E eu que agradeço. Parabéns pelo tema nessa noite tão importante. Dia 2, né, de janeiro. Pois né? é, 2017 Feliz Ano Novo começando. e que as mulheres vivam em paz, né? Tomara, é o que a gente espera. É Obrigada, Silmara. Volte sempre aqui. Obrigada a você.